Boa tarde, pessoal. Boa parte da questão do banco de dados vai passar pelas regras de negócios e, para uma melhor prática em banco de dados, nós temos uma unidade de conhecimento chamada normalização. Ela é um conjunto de regras aplicadas numa tabela com o objetivo de corrigir possíveis erros de projeto. Existe diversas regras, nós vamos adotar a tradicional de 3 formas nominais, mas há quem acredite que exista 6, 7, e elas têm o objetivo dela é acabar a redundância de dados e acabar as estruturas de modelo de entidade de relacionamento que não tem como existir um modelo lógico, e fazer com que os dados tenham uma melhor persistência no banco. Tudo que não estiver normalizado é a norma 0. A primeira forma normal, ela é a primeira FN. A segunda FN, ela tem que obedecer a primeira e a segunda, e a terceira ela tem que obedecer a regra da primeira e a regra da segunda, e está na terceira forma nominal. Então, temos esse gráfico de inclusão. Relações normalizadas e não normalizadas. Aí nós temos a primeira forma nominal, a segunda e a terceira. Sendo que o ciclo seria esse da normalização. Tabela não normalizada. Passamos pelo processo da primeira forma nominal. A tabela fica na primeira, segunda. Tabela fica passa pelo processo da segunda, fica na segunda, passa pelo processo da terceira, e aí nós normalizamos aquela tabela. Dizemos que uma tabela está na primeira forma normal quando ela não possui atributos multivalorados ou atributos compostos. É quando não há alinhamento na tabela. Qual é o problema de ter esse tipo de atributo? Esse tipo de atributo aqui, ó. Isso aqui é uma planilha que a gente consegue mais ou menos fazer no Excel, né? Que é aquele tal de mesclar células. Tem o código do projeto, o nome, o tipo, a descrição, e aí eu faço uma tabela dentro de uma tabela. Aí eu tenho um código empregado, o nome do empregado, a categoria, salário, tal e tal. Qual é o problema? Isso daqui em banco de dados é impossível eu conseguir pesquisar ou conseguir modelar num banco de dados. Isso daqui pode ser uma consulta que eu faço no back-end e ele me construa um relatório assim. Mas isso daqui não tem como eu salvar assim no banco de dados multivalorado. E aí cada atributo composto ou multivalorado deve ser transformado numa nova tabela. E aí nós vamos fazer o chaves estrangeiras e fazer, por exemplo, da forma lá, ó, essa forma aqui, se eu botasse um projeto lógico, um modelo lógico, ela ia ficar assim, ó. Projeto, código de projeto, tipo, descrição, aí eu abriria um parêntese, código empregado, nome, categoria, salário, data de início e tempo. Que nem tá aqui, ó. Peguei cada atributo e fiz. Mas o que vai acontecer? Disso daí eu vou criar 2 tabelas. Projeto, código de projeto, tipo, descrição. E aí eu ponho empregado de projeto, onde tem código do empregado, código do projeto, fazendo referência ao projeto, e aí os dados e os atributos que eu vou fazer. Então, numa tabela alinhada eu consegui tirar aqui 2 tabelas. Então, passou pelo processo e virou
da primeira normalização. E aí nós temos a dependência funcional. Para avançar para a segunda forma e para a terceira, é necessário conhecer o conceito de dependência funcional. É a principal ferramenta de avaliação para identificar se o agrupamento de atributos de uma tabela é apropriado, para evitar redundância de dados, para evitar inconsistências e perder dados em operações de remoções ou alterações. Existem 3 tipos: dependência total, parcial e transitiva. Os atributos não chaves de uma tabela têm que depender totalmente da chave primária e somente dela. Digamos que aqui tem o número do empregado e o código do projeto. Esse atributo, quantidade de horas trabalhadas e nome do projeto, eu só vou poder encontrar se eu souber o valor de uma chave, desses atributos chaves. Então, por exemplo, o código do projeto, ele vai, se tiver uma tabela projeto, aqui se eu tiver uma tabela projeto, que vai ter código e nome do projeto, se eu tenho um código dele, eu vou precisar armazenar na minha tabela alocação o nome do projeto? Não. Existe, vamos botar assim, existe uma tabela projeto, que vai ter o código do projeto e o nome do projeto. Aí eu crio uma tabela alocação, para pegar o empregado, o número do empregado, e apontar para o código do projeto. Eu vou precisar armazenar o nome do projeto? Eu não preciso, tá? Não é se quiser. Não é uma boa prática. Você vai botar data que não precisa estar lá. Então, eu não preciso armazenar o nome do projeto. E aí vai ficar assim, Se tem essa dependência, o número do empregado, quantidade de horas de trabalho que eu vou alocar. Na alocação vai ficar número do empregado, código do projeto, quantidade de horas trabalhadas, e eu vou criar uma tabela projeto para armazenar só o nome dele. Isso aconteceu, por exemplo, de vocês na questão situação aluno. Falou muitas palavras estrangeiras, peraí. Elas têm que ser exatamente o mesmo tipo e o mesmo tamanho. Se lá na tabela projeto eu digo que ela é um big int de tamanho 20, quando eu vou fazer uma chave estrangeira, lá ela vai ter que ser big int também. Se for baixar, não tem como. Baixar não tem como ser uma chave. Não, eu digo se o elemento lá for baixar, não, só tem como fazer chave estrangeira inteira. Uma string é um caractere, é baixar. Mas aí você vai apontar para uma tabela que é aqui, e aí é a seguinte, eu vou demonstrar aqui para vocês ao vivo. Quando você faz uma referência, ele vai pegar o primeiro atributo depois da chave, ele vai, quando tu for selecionar pelo SGBD, ele vai falar qual é o nome, e aí você aponta. Demonstra isso aqui já para você. Você não está acreditando, né? Mas tenha fé. O atributo C depende funcional transitivo de A, se C é funcionalmente dependente de B e B funcionalmente dependente de A na mesma tabela. Por exemplo, o nome do empregado, a data do empregado, o código do projeto empregado e a data do término do projeto. A data de término do projeto, eu vou precisar saber qual é o código do projeto. A data de admissão na empresa, eu vou precisar saber qual é o empregado.
E a data de término do projeto pelo empregado, eu vou precisar saber qual é o empregado, até quando ele vai ficar naquele projeto. Então essa funcional transitiva eu soluciono assim. Crio a tabela empregado com esses atributos. Ela vai virar essa daqui, ó. E aí eu crio um projeto. Eu só faço apontamento para o código de projeto, vira ali chave estrangeira, aponto para projeto e ponho uma tabela com data de término do projeto. E uma tabela, para estar na segunda forma nominal, ela tem que estar na primeira. E todo atributo que não for chave primária for dependente funcional total. Não deve existir dependência funcional parcial. Então, por exemplo, eu criei aqui para vocês a tabela aluno e eu tenho o atributo situação aluno, se vocês são alunos normais, se vocês são bolsistas ou desistentes. A situação de vocês, eu apontei para a tabela aluno situação. Na tabela aluno situação é código aluno situação e nome aluno situação. Então, quando eu atualizo lá, eu pego lá os dados e escolho baseado na minha tabela situação. Então eu posso criar diversas outras situações. E aí eu não dependo da... Eu tenho uma dependência, na verdade, total de outra tabela para eu fazer um projeto. Nesse caso aqui, ó, número de empregado, código de projeto, quantidade de horas trabalhadas e nome do projeto, criaria duas tabelas, onde a alocação é número de empregado, código do projeto é uma chave estrangeira, quantidade de horas trabalhadas e projeto, código do projeto e nome do projeto. Uma tabela terceira, da terceira forma nominal, ela tem que estar na segunda e ela não deve existir dependência funcional transitiva entre atributos não chave. Eu não posso ter um atributo em que um dado meu dependa de uma chave e essa chave, para ela apontar para uma, ela dependa de outra. Para estar na terceira forma normal, eu teria aqui o número de empregado, o nome do empregador, data de admissão da empresa, código do projeto e empregado, data de término do projeto. Eu criaria duas tabelas e eu não teria essa dependência aqui, ó, dentro da mesma tabela. Isso daqui vira uma tabela e o restante dos dados vem para cá e eu faço uma ligação de dependência. Empregado alocado para o projeto. Aí eu posso fazer uma consulta que une os dois, mas para armazenar e gerenciar o banco, eu tenho que dividir os dados. Vou demonstrar aqui para vocês, ao vivo, uma dependência, uma normalização. Pague.
Ó, vamos aqui em alunos. Ó, o Paulo Henrique vai ter duas dependências aqui, ó. Aqui está apontando para uma tabela, aluno situação. Se eu clicar aqui, ó, Pois é, o tipo dessa pergunta é inteiro? inteiro. Ele aponta para a chave. E a chave vai me dar o nome. E também aponta para a turma, que também é uma tabela. A turma 4. Então eu estou apontado. Se eu fosse fazer o desenhador, não é que eu tenho muita visualização. Algumas tabelas. Ó, aluno, situação. Ai, meu Deus. Por exemplo, a tabela laboratório, que é o check-in, né? Ela pega a hora de entrada, a hora de saída, aí aqui é a disciplina. Vamos fazer aqui a disciplina atual, integração contínua, é uma tabela. A tabela aluno, o apontamento que ela faz é para o aluno. O Enoch fez o check-in agora. A verificação é um dado, um atributo dela mesmo, e ela aponta para saber de qual é a turma, esse check-in. Então, uma tabela aqui, ó, está se conectando em quantas mais tabelas? 1, 2, 3. Eu poderia botar tudo numa só, nominalmente? Poderia. Ia ficar uma merda? Ia ficar uma merda. Porque conforme eu adiciono disciplinas lá, aparecem mais possibilidades. Eu vou, por exemplo, aqui, se eu fosse editar aqui o check-in do... Aqui, ó, ele aponta para as chaves e a disciplina. Por que tem nome de disciplina repetida aqui, ó? Porque para cada turma, ela tem um ID, ó. Da 1 até o hands-on foi a primeira turma. Da 12 até o 26 foi a segunda turma. Porque a ordem não é sempre a mesma. E a disciplina carga horária, às vezes o professor era diferente. Então eu cadastro a disciplina e a disciplina aponta para o professor. Só que quando eu faço a minha visualização, que é aqui a chamada full, o que acontece? Eu ponho tudo numa tabela só. Aqui, ó, vem a situação de vocês. Se é bolsista ou se não é, se é aluno ou se não é. Mas aqui é uma consulta salva. Entenderam? Aí aqui, dessa tabela, que é uma visualização, que não é uma tabela real, é uma consulta que pega uma porrada de tabela e salva como se fosse uma tabela só. Eu trabalho nela como se fosse uma tabela, mas eu não consigo inserir dados diretamente nela. Eu tenho que fazer atualizando as outras tabelas para ela vir para cá. Então, se alguém fizer o check-in agora, essa visualização é atualizada em tempo real. Aí uma tabela não nominal. Ó, Uma tabela não nominal. que não está normalizada. Teria como exemplo. A tabela não normalizada é a entidade de relacionamento de vocês. É como vocês organizaram ela. É aquele desenho, aquele projeto. Aí aquilo ali a gente chama de não normalizado.
seria uma tabela, se aí digamos que o cara é louco e já começou aqui no banco, né? Por exemplo, se vocês fazem, por exemplo, se essa visualização aqui, eu tivesse feito ela para ser uma tabela de verdade, não uma view. É como se isso aqui fosse não normalizado. Eu salvasse tudo na linha só. Isso aqui está não normalizado. Mas o meu banco está normalizado. Por exemplo, eu vou cadastrar a disciplina. O que ele vai me perguntar? Ele vai me perguntar esses dados, a data de início, a data de término. Aí vem aqui professor. Ele já me dá as opções dos professores. Por quê? Porque ele já está numa visão de relação, ó. Ele aponta a turma e ele aponta para o professor. Ou a disciplina, né? A disciplina aponta para a turma e aponta para o professor. Então, não tem como eu cadastrar a disciplina e não passar esses parâmetros. Por exemplo, quando vocês vão fazer o check-in, ele pega a data e aí vai ver lá qual é a disciplina que é dessa data. Aí hoje é que dia? 30 cabe nesse intervalo aqui, ó. 27/10 para o dia 1º de novembro. Então ele pega esse D, joga pra cá. Quem foi o aluno que fez o check-in? Aqui. De qual turma ele é? Pra cá. Aí já é terceira forma nominal. Terceira forma nominal. Digamos, ó, aqui o nome da turma é Web04, confirma? Aqui, ó. Se eu vier aqui e atualizar para Web 004 e executar e voltar lá em laboratório, meu apontamento vai ficar Web 004. Essa é uma das vantagens de quando está normalizado e fazendo apontamento. Se eu atualizo lá, ele atualiza para todo mundo. Se não fosse, eu teria que fazer um script para atualizar todas as linhas. Deixa eu voltar aqui antes que eu me arrependa e esqueça. Agora eu não sei se vocês viram aí, o nome de todo mundo está tudo maiúsculo. Fiz a função aqui para atualizar. As pessoas que têm toque. Ó, quem é 2 não é bolsista. Quem é 4 é que desistiu. Quem é 1 é bolsista. Não, o Enoch é bolsista. Então, se eu fizer uma pesquisa aqui, ó. Quero só os bolsistas da turma 4. Deu listo, entendeu?
Alguma dúvida sobre normalization? Independência funcional, onde entendia Um conceito? a parcial e a transitiva. Ó, a parcial é que assim, ó, por exemplo, aqui por exemplo, o nome do projeto, digamos assim, ó, vou cadastrar assim, por exemplo, locação, né? Número do empregado, então o código é o 001. O projeto que está participando é o 01. A quantidade de horas trabalhadas, 40. O nome do projeto é Webecar. Eu vou escrever o menor, é o 002. O código do projeto vai ser o 001, 40. Tá. Só que o nome do projeto eu vou precisar sempre cadastrar o código. Então, em vez de dar alocação, quando eu for alocar, eu tenho que ficar fazendo código de alocação no nome do projeto, eu crio uma tabela e aponto só para lá. E pelo código eu vou saber o nome. Isso aqui é a parcial. Para eu saber essa daqui, eu tenho que ter aqui. Se os valores forem constantes, ele Já cria uma tabela. Quando ela é uma transitiva, é que o número do empregado, o nome do empregado, data de admissão da empresa, código do projeto, empregado, a relação e a data de término do projeto. Para eu saber em qual projeto o cara está empregado, eu tenho que saber o número do empregado. E para eu saber a data de término do projeto, eu tenho que saber em qual projeto ele está. Então, para eu criar essa transição, o atributo ser, ele depende de A, se C for funcionalmente P e P funcionalmente A. Então, aqui, ó, esse precisa desse e precisa desse. Por exemplo, um exemplo de vocês aqui, ó. Se não tiver o número do empregado, não vai ter a data do término do projeto. Não, se eu não tiver o número do empregado, eu não sei qual é o projeto que ele está. E se eu não sei qual projeto que ele está, eu não sei quando é que termina esse projeto. Aí aqui vai virar duas tabelas. Código do projeto com a data de término, número do empregado, nome do empregado, data de admissão da empresa e o código do projeto. Contando. Certo? O vendedor, número de venda, nome do vendedor, sexo do vendedor, número do cliente, nome do cliente, endereço do cliente e data de atendimento. As seguintes dependências funcionais devem ser garantidas na normalização. O número do vendedor vai ter que armazenar, o número do vendedor vai ter que ser a chave para eu achar o nome e o sexo do vendedor. O número do cliente para eu saber o nome e o endereço do cliente. E o número do vendedor com o número do cliente, eu tenho que ser possível achar a data do atendimento. Como é que eu resolveria isso daqui? Outro exercíciozinho que é bom de trabalhar aqui, ó. Eu quero montar o meu boletim. Tem como eu armazenar assim no banco? Desse jeito? Tem? Eu vou criar uma tabela que tenha boletim,
Código da disciplina, código do professor, nota, falta e situação? Tudo numa tabela só? Dá ou não dá? Qual é o problema? Mudou o nome do professor. Aquela disciplina é menor que agora é mulher. O que eu vou ter que fazer? Para todo mundo que tinha esse professor, eu vou ter que mudar o nome. Então eu tenho que fazer. Quantas tabelas para montar o boletim eu vou precisar? Quantos vocês acham? Disciplina vai ter que ser na tabela? Qual é a outra tabela? Professor. E aluno, né? O aluno é importante, né? E qual a outra tabela? Nota, falta, situação. Tem o código de cada um também, né? Tabela nota, né? E uma tabela situação. Vamos abstrair para ser tudo um código num curso só. A tabela situação não necessariamente precisa virar uma tabela. Eu posso fazer um cálculo e ele me dizer se está aprovado ou não por tempo não. Mas nota ia ligar aluno, disciplina e disciplina ligou professor. Concorda? Você tem aula da disciplina com o professor, né? Então, disciplina precisa armazenar dados do aluno? Não, porque tem a tabela do aluno. Porque tem a tabela nota, que é a transição de aluno. O professor precisa armazenar o dado do aluno que dá aula? Está lá na nota. Então, nota vai ter que ter o valor dela. E qual disciplina ela está apontando. E qual aluno ela está se referenciando. Disciplina vai ter que ter o nome dela e o professor que ministra ela. O professor vai precisar ter só o nome. O aluno vai ter que ter a matrícula e o nome dele. Concorda? Com isso daí eu consigo montar esse boletim? Ou falta alguma coisa? Tem a situação. Falta a questão das faltas, que seja uma tabela flagela. Que é a disciplina. Aqui é a flagela. E vai pegar o e-mail do professor, né? A data. Se o aluno está presente ou não. E que é o professor que fez. Vamos ver aqui mais ou menos como foi resolvida essa questão.
Aqui, ó. O escola. O carregador tá aí, Paulo? Do Carregador do telefone? meu tá. Tá na moça ou tá ali em cima? Tá descendo. Deus. Ó, aqui já tá mais organizado. Ó, tá meio bagunçado porque o desenhador do PHP MadMe é meio imundo, mas ó, o banco ficaria algo parecido com isso. Aqui é uma visualização. Ó. Percebe que a visualização ela não se conecta a nada, porque a visualização é uma consulta salva, mas ela tem os mesmos atributos da tabela. Disciplina, ó, nota vai ter o valor da nota, qual é a disciplina, qual é a data, qual é o aluno e qual foi a data. A turma vai ter a turma, o ID, né, e o nome. O aluno vai apontar para a turma e para o curso. A disciplina vai apontar para o nome da disciplina, o código nominal dela, né? E qual é o curso que essa disciplina é. E o professor vai armazenar qual é a disciplina que ele ministra. Com essa relação eu consigo construir esse boletim. Ó. O boletim é uma visualização. Ó. Eu faço a consulta que armazena esses dados, pega, faz uma junção, que a gente vai aprender em algumas aulas mais para frente. Guardar. Vamos ver aqui. Ó. Paulo, como é que faz essa rotina de view? Borrada lá no dispositivo, faz como? Toda vez que... Não, a view fica salva, atualizou em tempo real. A view é em tempo Qualquer real. inserção ela já dá mais Já, ela já vai inserir, a consulta está salva, ela só atualiza. Por isso que chama de view, porque ela está sempre vendo o banco. Atualizou o banco, a view é acionada. Senhor, não acredito no senhor. Vou adicionar. Eu achava que agora era snapshot. Não, a view é em tempo real. Vou inserir aqui, ó. Web 01, ele é um aluno do terceiro ano. Nome completo: Guilherme de Jesus.
Deixa eu ver aqui como é que era o... Ah, tá. Guilherme é 2023, aqui o código dele. Aí vamos ver aqui a nota do Guilherme. Fala um valor aí, ô Christopher. 3. A disciplina. Matemática, né? Pode ser. Apontando para quem? Pro Guilherme. A data. Vamos botar hoje. Salvei. Vamos aqui do boletim. Falhou. Não, tá certo. Cadê o Guilherme? O Guilherme ele tem que ficar por último porque ele tá. Eu vou só mudar a ordem aqui da visualização. Vou botar pela data da prova. Eu vou achar ele aqui. Aqui, ó. Apareceu. Matemática. Guilherme de Jesus. Ih, já teve coração. Aí aqui, ó, eu fiz um procedimento que eu vou pegar o código do aluno, que eu acho que é esse, é 2023. O ID dele é o 3? É. Aí, ó. Vou lançar outra prova para o Guilherme. O Guilherme fez a recuperação. Um dia depois, na mesma disciplina, e ele tirou 10. E aí eu vou lá no meu procedimento de boletim aluno, põe o código dele e vamos ver a nota média dele, ó, foi 6,5. Ele tirou 3 e 10. Aí eu já agrupo cada prova dele. Se eu lançar outra prova, ele tirou outro 10. Vocês duvidam? O menino é um prodígio. No dia 1º de novembro ele fez outra prova porque acharam que ele colou. E ele tirou um sonoro 9. Vamos ver como é que é o... Opa! O procedimento dele aqui. Pega o código dele. Já tá com 7,3. Ele tirou um 3, um 9 e um 10. Fez 3 provas. E tá aqui, ó. Guilherme. Como é que faz para escolher as casas decimais do valor? No banco? No banco não escolhe. Não, é só na visualização. Banco, se tu botar float tipo 10, ele vai armazenar 10 coisas. Float tipo 20, que é o big float, vai armazenar um número absurdo. Não é pela tipagem do dado. Tem alguns bancos que dá para tu fazer esse resize, mas eu acho que é só um banco muito específico para coisas matemáticas muito específicas, tipo espacial, essas coisas de precisão. Só que não só de matemática o Guilherme vive. O Guilherme tirou um 10 em história, né? Porque ele é da galera da história. Ele fez prova no dia 30. Quem acha que no boletim ele vai somar tudo numa coisa só? Ou ele vai separar por disciplina? Então, tá aí, ó. E aí ele foi
Tirou outro, tirou. Fala a nota aí, André. 9. Como é que vai estar aqui? Aí, ó. Ele faz por 3 avaliações, né? Não, é assim, conforme eu estou lançando nota lá, ele vai saber quantas provas eu fiz e aí ele vai tirar a média. Ele vai somar essas 3, dividir por isso aqui e aí tira a média. E se eu quisesse somar, tá aqui ó, 22. E aí ele aparece, ó. Só que a chamada, ó, em vez de eu fazer uma consulta muito doida, eu só passo o parâmetro e chamo a função, boletim aluno. Se eu fizer aqui, ó, boletim por data, eu quero 2023 10 do 1 até 2023 11 30. Código do aluno. Quero todas as provas que o Guilherme fez nesse período. Deu erro. Porque eu errei a data. Ah, tá, entendi. Recebi a data errada. Animal. Mas, ó, deixa eu só explicar aqui o procedimento que é que a gente vai fazer. O procedimento, gente, você pode criar as variáveis que você vai receber ou trabalhar. Aí você cria essa função, ó. Selecione aí os atributos que eu quero ver. E aqui, ó, por exemplo, AVG nota valor. Se eu fizer assim, ó, ES média. Se eu botar assim, ó, ES nota das provas, ES somatório das provas. Executar aqui, ó. Quando eu executar o procedimento, aí, ó, já mudei o nome do atributo. E outra coisa legal aqui do procedimento, ó, que é as referências, ó. Eu quero onde o código do aluno, o ID do aluno é o que eu passei, e eu quero um agrupamento por disciplina. Aonde a disciplina for igual, junta e soma. Onde ela for diferente, cria outro. É o que eu faço, por exemplo, quando eu vou fazer os procedimentos de vocês aqui no Web Academy, para saber se vocês estão reprovando ou não. Aqui, ó. Disciplina 51, que foi a disciplina de testes. Executo. Não é porque não tem nota, eu controlo as horas. No primeiro momento eu controlo as horas. As horas de laboratório. As notas é depois, é ele que me passa e eu atualizo. Não, vocês não podem. Não é agora, só no hands-on que vocês veem. Tá aí, ó. O que ele vai fazer? Ele está agrupando pela disciplina e pelo aluno e somando
a tanta de horas que vocês têm. E quando o aluno desiste, por exemplo, aqui o Rafael Alves Braga vai aparecer como desistente. O que significa? Que ele cursou a disciplina e desistiu antes dela. Tudo isso usando somente as minhas mãos e conhecimento de banco de dados. O Marcos Guilherme, o Cleilson, não tem mais o que fazer da vida, tem 35 horas de laboratório. O João Carlos, que é a Leona, tem 38. O Jânio tem pouco, ele não é bolsista. Só que aí eu vejo aqui, ó, por exemplo, a Leona tem horas de laboratório maior que alguns bolsistas. Devo tirar a bolsa do Júlio César e passar para a Leona? Sim ou não? Não? Hã? O Cauã é bolsista, é verdade. O Cauã é. Ele tá no limite, porque isso aqui é só uma disciplina. Eles tiveram mais, né? Mas, por exemplo, essa disciplina é de 15 horas. Vocês teriam que ter pelo menos 20 os bolsistas. O Ellison, né, que tá enrolado. O Ellison tem uma falta. Por isso que uma falta... Ok? Só que como a somatória é pelo mês, é que ele tem uma falta. Como a somatória é pelo mês, aí compensa, porque na outra ele tem mais. Mas se fizesse a regra por disciplina, estava enrolado os bolsistas. Os bolsistas não podiam faltar. Aí estava enrolado. Se a regra fosse a quantidade de horas por disciplina, os bolsistas não iam poder faltar nunca. Por isso que a gente faz pelo mês. Mas com relação à quantidade de faltas, é 75%. É 80%. É 20%. Da disciplina. Tem que cursar 80% da disciplina. Aí o Alisson entra, porque ele fez... de 15 horas ele fez 13. Ele só tem uma falta. Aí, o professor Paulo Velho, ele botou aqui, ó, faltas justificadas e faltas não justificadas. Aí é a quantidade, ó. Quando eu registro falta, ele já pega aqui e ele me fala o dia que a pessoa faltou. Essa tabela aí, ela está dentro da onde? Não, ela é uma consulta que consulta as tabelas chamada falta e laboratório. E ela constrói. Aqui são as faltas que existem e que não foram justificadas. E aqui são as faltas justificadas. Aí eu mando essa aqui e dá certo. Igual assim. Eu criei uma função em vez de eu ficar digitando aqui no atestado, eu criei uma função que eu fui usando só o poder da imaginação. E vocês vão aprender isso muito em breve. Pergunta quem cursou o banco de dados. Vocês aprenderam isso aqui? Hã? Tá muito já. Deixa eu só. O Enoque ainda falou, se eu faltar dia 19 acontece alguma coisa? Acontece, tu vai pra falta. Tá tudo aqui registrado. Não escapa nada. Aí digamos que o Enoque arrumou um atestado. Aí eu vou lá na tabela, justifico o atestado dele. Ele vem daqui, essa falta daqui. Dessa vem pra cá. Então é dinâmico. Todo o relatório, por procedimento, necessariamente é dinâmico. Então, Olha. e se eu quiser chegar sem querer? Que eu acabei de fazer agora. Nesses casos, contra a burrice, não tem BDA nenhum. Quando eu fizer o check-out, todo mundo atualiza. Ah, não atualiza não. Nossa, que pena. Porque assim, o que eu fiz quando eu fiz a função lá de eu encerrar o laboratório? Quem encerrou antes, Ficou quem tinha encerrado. quem já encerrou é porque não precisa de mim.
Mas eu vou atualizar aqui. Eu vou atualizar até na tua frente para tu dizer, o senhor esqueceu. Geralmente esquece, né? Não diga isso. Cadê o Enoch aqui, pelo amor de Deus, Enoch? Qual é o teu ID, Enoch? É o 115? 13. Ah, a Flora chegou. Chegou, né? Ah, olha isso aí. Aqui, ó, o Enoch, ó. Mudou pra 1. E... pra 0. Vou botar igual aqui pra... Veja aí, se tu pode fazer check-out de novo. Mas é assim que funciona, quando vocês fazem check-out, ele pega a hora e muda o status pra 1. Faz aí teu check-out, deixa eu só demonstrar aqui. Não quero não. Se você não tirar minhas horas extras, você colocar aqui. Ó, E. Foi. ó. Atualizou. O André, o Paulo Henrique também. Ah não, isso aqui é de sexta. Tu é o 100 e. 6. Aí, ó, atualizou para 1 e às 16h53. Tempo real. Atualizou lá. Como é que tu fez esse horário se é só 13? Ah, mano. Que bicho malandro. Eu vou atirar. É porque foi uma pequena falha no sistema que eu fiz assim. Eu não verifiquei o campo, eu verifiquei a hora do relógio global. Se vocês abrirem de 11 horas, quando dá as 13 horas vocês entrar, ele vai pegar o valor do impulso e salvar no campo. Então pode ver, se não tiver nada para fazer, eu vou mudar essa função e acabar com essa. Tá? Ele vai chegar em casa, vai deitar no sofá, aí amanhã, quando o sol abre, Tá vendo? eu fui piscar o olho aqui, aí ligado o som, os caras estão ligando pra cá, um doido, opa, Ah, eu tô viciado no voleibol. Na maior só isso. tá viciado no voleibol e ortopedista fazendo de goleiro. Eu fiz fisioterapia. Mas tá dando certo. O importante é isso, né? Eu tô andando só assim. O importante é recuperar pra quebrar de novo o seguinte. Então, primeiro, normalização. Quarta-feira é a nossa última parte, mais teórica. E daí pra frente a gente vai só fazer. Quinta-feira é a prova, né? A gente vai só fazer parte mais prática. Dobrando. E aí eu vou ensinar vocês a instalarem um ambiente. O PHP MyAdmin, eu acho ele mais fácil de mexer do que o outro bem, mas a gente também vai ensinar no outro bem. Certo? Então, é isso aí. Aí, coloca esse bagulho pra rodar nesse servidor ali. Hã? Coloca esse bagulho pra rodar no servidor ali. É um serviço, hosting. O hosting é um servidor que eu uso, mas o PHP MyAdmin instala com Champs. A maioria dos servidores de site usa o PHP MyAdmin. E muito bom. Muito rápido. Incrivelmente rápido.